6 horas com mais 8 minutos, reunião da turma do bate-bola, destacando o Atlético a partir de agora. Cláudio Rezende conosco e a diretoria brava, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite a quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola. É verdade, a diretoria do Galo na bronca, subindo o tom contra a Federação Mineira de Futebol por conta das condições do gramado ontem, um gramado muito alto. O Atlético tomou consciência, né? Tomou essa informação, chegou ao Atlético de que o Clube Atlético Patrocinense não quis cortar a grama, né? Não quis cortar lá mais rasa e ficou uma grama alta, o que prejudicou a qualidade do jogo. E aí o Atlético está, sim, oficializando essa situação com a Federação Mineira de Futebol, então vai fazer uma reclamação formal aí nas próximas horas, falando o seguinte, com a Federação Mineira de Futebol, que o Atlético, a partir de agora, quando tiver um jogo no interior, o Galo vai fazer uma vistoria prévia. E se o Atlético detectar que o gramado não tem condições de jogo, o Atlético não vai mandar time principal, não vai valorizar o Campeonato Mineiro, como fez, por exemplo, desde essa primeira rodada, né? O Filipão fez questão de levar um time forte para buscar esse pentacampeonato. Agora, correr risco com o elenco milionário que o Atlético tem, em um campeonato que, de acordo com a SAF do Atlético, paga um valor muito inferior do que ele poderia pagar, né, com relação à comparação mesmo São Paulo e Rio de Janeiro. Então o Galo está subindo o tom com relação a esse incômodo que ficou na primeira rodada por conta do gramado. Alexandre Simões, comentarista Itatiaia. Primeiro, boa noite. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Álvaro, Cláudio, quem acompanha a gente, tudo tranquilo? Simões, o que falar desse assunto? Álvaro, eu vou ler aqui um parágrafozinho. A altura da grama, em princípio, não pode exceder 30 milímetros e toda a superfície deve ser cortada da mesma altura. Especifica o regulamento. Se estritamente necessário, a UEFA e o time da casa podem decidir pela diminuição da altura do gramado, especifica o livro de regras. Essa matéria é do site da ESPN, do Thiago Arantes, de 17 de setembro de 2013. Tem mais de 10 anos. Nós estamos em 2024, tendo um jogo de primeira divisão de Campeonato Mineiro, com um dos times mais caros do país, e que tem aí alguns jogadores de seleção brasileira jogando num matagal. Então, há 10 anos tem uma matéria dizendo que a UEFA e a FIFA faz também os mesmos 30 milímetros da altura máxima do gramado. Vamos até para o pessoal que está ouvindo, para quem está nos acompanhando também no YouTube, obrigado pela sua audiência. 30 milímetros, são 3 centímetros. Sim, 3 centímetros. Máximo. 3 centímetros. Dependendo, pode ser menos do que isso. Isso, 3 centímetros, altura máxima. 3 centímetros, para você fazer o seu cálculo aí rapidinho na sua casa, 3 dedos no máximo. 3 dedos no máximo. 2 dedos nem isso, e meio. Né? 2 menos dedos, do que isso, dependendo do dedo da perna. Mas de toda forma, a irrigação, tanto que pode ser molhado, o período que pode ser, se for molhado, tem que ser molhado por igual, tudo é especificado. É só copiar. É só a CBF, Federação Mineira, não precisa ter o trabalho de fazer, não, Álvaro. Vai lá e copia. Agora, isso aqui é de mais de 10 anos. Mais de 10 anos, a gente tem um futebol profissional no Brasil, não tem, né? Sem especificar a altura da grama. Aqui não tem, né? Aqui não tem no regulamento, né, Simões? Isso parece piada. Ontem foi vergonhoso. Na hora que os times entraram em campo, Cláudio, a gente que estava acompanhando pelo monitor, eu vou te falar um negócio. Entraram umas crianças junto com os jogadores, não entraram? Sim. Perdeu o menino, o primeiro pequenininho lá, o pé dele sumiu, foi tudo. Parecendo que estava vendo o joelho para cima. Sim. Falei, gente, mas é muito alto. Muito alto que eu falo, é 1 palmo aproximadamente de grama. Você tem ideia do que é isso? Você pode 3 dedos, tem 1 palmo de grama. A bola vai correr como? O certo ali, os jogadores do Atlético não eram correr tanto, mas fazer como você joga na chuva. O que você faz na chuva? Ou na areia, né? Ou na areia. Você dá tapa por debaixo da bola. E vai tentar jogar assim. Agora, correria, avançar linhas, não sei o que, esquece. O Atlético tem que agradecer, infelizmente. Nós estamos num país que quando o cara rouba e não faz nada com você, a gente tem que agradecer, né? Você tem que agradecer que ele levou só seu celular. O Atlético tem que agradecer que ele volta de patrocínio sem nenhuma lesão. Sem nenhuma lesão, porque o grande problema ali é o quê? É deixar o jogador, fazer com que o jogador jogasse do jeito que a maioria gostaria de ver e esse jogador se lesionar, porque do mesmo jeito que está 1 palmo de grama ali, você não sabe o que tem daqui a 2 metros quando você começar a correr.
se daqui a 2 metros tem um buraco debaixo daquela grama ali. É muito difícil, viu? Isso não ser visto pela federação. Eu confesso pra você. Você que tá em casa, tá me ouvindo aí. Você conseguiu entender o que eu falei? Não é possível que o pessoal da federação não consegue entender. E a gente teve lá, Álvaro, na segunda-feira foi feito o corte de grama e o Patrocinense treinou na segunda-feira à noite e na terça-feira. Então o Patrocinense, ele treinou o seu time com a grama que ele ia jogar. Ou seja, o treinador fez essa ideia, né? Teve essa ideia, uma estratégia que ele teve, já que não tem no regulamento. Se não tem no regulamento, não dá pra... E mais, Cláudio, não adianta nada. Com época de sol e chuva, e é o que a gente está vivendo, você estava lá. Sim. Sol e chuva, sol e chuva. 2 dias, a grama cresce absurdamente. Como é que vai cortar a grama segunda-feira para jogar quarta, 9h30 da noite? Essa grama tem que ser cortada na quarta-feira. Porque no Rádio Esportes, você estava no Rádio Esportes, eu mostrei, tinha um carrinho lá, um carrinho desses, né, compactando a grama só a grama, aí diminui não tava a altura dela, depois ela sobe de novo. Porque choveu à tarde. A lei da gravidade. Tem que ser a poda do gramado, jogo à noite, a poda tem que ser de manhã e tem que ter a supervisão de alguém da federação. O delegado do jogo tem que estar lá. Ô, meu filho, esse gramado tá muito alto, hein? Vai jogar futebol aqui, hein? Eles vão brincar, não é de pique-esconde, não. Hein? E a gente tem a palavra do presidente do Patrocinense, Clube Atlético Patrocinense, o Ronaldo Correia, dando a versão dele, né? A gente está falando aqui do lado do Atlético, mas o presidente do Patrocinense fala a versão dele desse caso. Vamos lá. Derrota sempre é debitada em alguma coisa, né? Que acharam o gramado, né? Que a arbitragem, nós assistimos, deu para avaliar como foi. Não vê benefício nenhum da arbitragem. Não vê benefício nenhum vindo do VAR. Aí jogaram a culpa no gramado. E no gramado, até então, não vi em lugar nenhum ser determinado a altura de gramado. E o nosso está dentro dos limites. Se quiser vir hoje, já não dá para medir, cresceu mais um pouquinho. Nós esforçamos o máximo, mas teve chuva na segunda, teve na terça, teve na quarta. E até então, pelo que eu sei, não tem nenhum campo no Brasil que é coberto. Se fosse futsal que nós estivéssemos jogando, aí nós poderíamos ter um controle melhor. Para nós, foi muito bom. Ganhamos no futebol. E até que muda a legislação, se vier uma ordem superior, aí nós vamos fazer, sim, de acordo com aquela determinação vindo da FIFA, do Conmebol, de onde for, da própria Federação Mineira, nós respeitamos. Então nós estamos dispostos a seguir aquilo, cumprir as regras que é determinada pelo futebol. Muito bem, 6h15. Rogério Correia tem razão no que ele fala. Por quê? Porque ele está olhando o lado dele, que é o lado do Patrocinense. Não está na regra, ele pode fazer isso. Beleza? Ponto final. O Atlético, em nenhum momento, eu vi o Atlético reclamando do placar do jogo. Eu não vi jogador jogando o resultado do jogo no gramado. Eu não vi isso. O Filipão... Você entrevistou os caras, você viu? Sim. Não, o Everson, inclusive, falou, não, a gente ganhou 4 vezes o Campeonato Mineiro aí, seguido, e jogando no anterior também. Não é essa discussão. Não podemos levar até pelo porque eu fato... tenho a impressão de que os caras perceberam que o espírito tem que ser diferente, independentemente do adversário, né, Cláudio? Exato. A bola aérea, um desastre. Né? 2 gols de bola aérea que era um problema no ano passado e continua. A bola aérea é um desastre e... Ok, é início de temporada, a gente não sabe até que ponto está indo a carga física e isso interfere. E um gramado daquele tamanho dificulta mais ainda, né? O esforço para correr num gramado daquele é muito maior do que para correr num gramado bom. Então, é totalmente diferente. Início de temporada, o Cláudio mostrava lá direto, publicava no Twitter, a rádio... Um temporal atrás do outro, né? Choveu forte terça e quarta. Fica pesado. E quem ficou bravo também foi os patrocinadores das chuteiras, né? Porque outro não apareceu uma. Não apareceu, não dá nem pra ver a marca da chuteira do cara ontem. Nem aquela turma que usa a colorida, né? Não, ontem não deu pra ver de ninguém. Mas parabéns também ao Patrocinense pelo jogo, né? Porque enfrentar o Atlético de qualquer jeito é muito complicado. A vitória. Exatamente. E o presidente é o nosso ouvinte também. Ontem a gente falava com ele. Parabéns aí. A gente torce pro Patrocinense ter... uma boa campanha durante o Campeonato Mineiro aí, a gente foi muito bem recebido a Itatiaia lá também, muitos ouvintes aí da turma do bate-bola, inclusive. Álvaro, agora pro Galo é Democrata de Valadares, né? Domingo a estreia na Arena MRV. Para esse jogo, a expectativa, a gente já falava ontem, né, do Hulk se recuperar para a partida do fim de semana. O Scarpa, o Filipão deixou na dúvida, não quis arriscar, não quis cravar nada, e aí vamos ver, né? A partir de amanhã o Galo se reapresenta, tem 2 treinos para definir o time e ingressos à venda a partir de R$30 para sócios do Atlético nesse jogo. Uma última informação, o Isaac, atacante do Galo, tem contrato só até abril, tá no profissional já, formado na base do Atlético, ele assinou um pré-contrato com o Coritiba. O Galo pode chegar ao mesmo valor financeiro, mas o valor, segundo o empresário dele, está bem longe e o Atlético, por enquanto, não se manifesta sobre o assunto.
tem até abril para definir essa situação aí, o futuro do Isaac. Tá certo, Cláudio, obrigado.